O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Gente, boa noite. Prazer estar aqui. Eu sou corretor de imóveis, eu não lembro que ano que foi, acho que foi 2014, se eu não me engano. Eu sou sócio-diretor de uma imobiliária aqui de Ribeirão Preto, chama GMT Imóveis. Pouca gente sabia, né, Gardinho? Eu nunca quis que o mundo externo aí soubesse disso, para até não falar que a gente fazia mau uso das nossas informações. Eu sempre, nesses 4 anos que eu tive como secretário de planejamento, eu fiquei afastado das minhas atividades na imobiliária para que o povo vê maldade até onde não tem, né? Então, agora estou de volta um pouco no meu dia a dia para a imobiliária e estou sentindo na pele aí o que vocês sentem como corretores, né? Que é uma atividade tão importante, né? A gente faz essa aproximação de comprador e vendedor e muitas vezes não valorizada, né? E toda vez a pessoa fala assim, bom, mas 6%? Tinha que ser mais, até, né, Gardinho? Mas aí eu estou agora de volta no dia a dia de corretor de imóveis também, não atuando tanto assim, mas à frente da minha empresa, comitante, com o mandato de vereador. Então, está sendo muito gratificante voltar aqui no Cresce. É um prazer, viu, Gardinho? Mas vamos lá. Essa palestra, na verdade, é um bate-papo, né? É uma troca de informações que a gente já fez algumas vezes. A gente tenta atualizar um pouco os dados, mas, infelizmente, tem alguns dados aqui que eu não consegui atualizar com 2025, mas assim, a gente tenta passar um norte do como é que está a nossa cidade, né? Principalmente nessa questão do parcelamento, uso e ocupação do solo, que a gente mudou muita coisa em 2023, e eu tenho certeza que nem todos vocês sabem essas mudanças, mas vamos lá. Vamos lá. O histórico do plano diretor, né? O primeiro plano diretor foi em 1995, no governo Palocci, né? Foi feito o primeiro plano diretor, que trouxe uma série de regras para Ribeirão Preto. E aí, em 2003, nós tivemos um complemento, né? Já era governo do Gilberto Magione, se não me engano, que era o vice-prefeito que assumiu a cadeira de prefeito. Foi feito um complemento ao nosso plano diretor de 95. E daí, em 2018, já no governo do Duarte Nogueira, o novo plano diretor, que trouxe uma série de regras e circunstâncias que a administração pública tinha que seguir. Só que isso tudo, pessoal, para fazer um complexo de leis que o plano diretor traz, você tem que ter uma força pessoal enorme. Infelizmente, a cidade de Ribeirão Preto, vocês vão ver daqui para frente, cresceu demais. Então, a gente tem que colocar muita força pessoal, nossos recursos humanos na prefeitura, na época, para poder fazer as aprovações de tantos loteamentos, de tantos empreendimentos que Ribeirão Preto tem, né? Então, não foi feito todo o arcabouço de leis que o plano diretor dizia, né, ditava. O que tratava, né? Quais eram os principais objetivos do plano diretor, né? Preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. A gente nem precisa falar, nós estamos numa região onde nós temos o afloramento do aquífero Guarani. Então, aquela zona leste inteira de Ribeirão Preto veio com um tratamento de 35% de qualquer empreendimento lá tem que ter em área verde. O restante da cidade, 20%, né? Então, a primeira premissa do plano diretor era essa. Universalização do direito à cidade, da mobilidade e da acessibilidade, que só está escrito, né? Porque, na verdade, a gente tem uma falta de acessibilidade, principalmente nas calçadas dos terrenos públicos, absurdo, né? Então, a gente trouxe isso na letra da lei. Eu não estava lá na secretaria nessa época, eu estava fora da política nessa época de 2018, mas veio como premissa também do plano diretor. Até teve uma inauguração de uma ponte, esses tempos atrás, ali no Royal Park,
onde foi muito criticado o prefeito Ricardo Silva por ter feito a inauguração dessa ponte sem ter calçada. Então, a pessoa não tem onde passar. Então, você percebe que até o plano diretor ele é desrespeitado em diversas oportunidades da nossa história desde então, né? A sustentabilidade financeira e socioambiental da política urbana, o estímulo à geração de emprego e renda e a eficácia da gestão municipal. Então, vamos lá. Qual que era a primeira lei, a mais importante que tinha que ser feita? A de parcelamento e uso e ocupação do solo. Só que o gestor, na época, que era o Edson Ortega, né, que eu sucedi ele depois na Secretaria de Planejamento, entendeu que era melhor fazer o Plano Municipal de Turismo, que já estava meio que pronto, habitação de interesse social, né, o HIS, que é tão debatido, né, essa questão do Minha Casa Minha Vida em Ribeirão Preto, mas a gente não consegue, mesmo com o HIS, atingir o propósito dele, né, que é diminuir as comunidades em Ribeirão Preto. Infelizmente, esse objetivo ainda não chegamos, né? Ribeirão Preto hoje tem cerca de 110 comunidades, né? Comunidade é um nome chique para falar favela, né? Nós temos 110 comunidades, isso começou lá atrás. No entanto, metade dessas comunidades são passíveis de regularização, várias delas em processo, né? A gente, enquanto secretário de Planejamento, a gente conseguiu regularizar cerca de 10, só que o investimento em infraestrutura é muito pesado, né? Você tem que levar água, esgoto, a iluminação pública, então não é uma coisa muito simples. E aí, às vezes, Gardim, nessas comunidades que você pode regularizar, parte delas você tem que retirar. E isso é um problema gravíssimo, né? Porque a pessoa fala assim, pô, o meu vizinho vai ficar e eu vou ter que... Então, enfim, né? O HIS acabou não servindo para tanto. Deve ter uma revisão nesse governo ainda da habitação de interesse social, principalmente porque as empresas de Minha Casa Minha Vida entendem que deve ter algum tipo de mudança, visto que a limitação do salário mínimo na lei de HIS acaba travando ela, porque ela não fala salário mínimo, ela fala 1.000, 2.000, e aí você acaba tendo uma dificuldade de enquadramento de clientes nesse sentido para essas construtoras, que, na verdade, o Estado deveria cada vez ser menor. Eu sou um liberal, né? E cada vez mais que a prefeitura coloca a mão em certas coisas, ela acaba travando e atrapalhando, né? O Código Sanitário, que foi aprovado em 2019, o Código de Obras, em 2019, também tem alguns erros que precisam ser modificados, né, e melhorados. O PLIS, né, que é o Plano de Habitação de Interesse Social, onde traz todo o planejamento dessas questões das comunidades. O Código de Meio Ambiente, infelizmente, no governo Nogueira mesmo, que eu era o vice-prefeito, o governo não quis encaminhar para a Câmara, porque tem uma discussão até onde vai o interesse do meio ambiente, aonde vai algumas melhorias que deveria ser feita na nossa lei, e acabou não caminhando, né? O Plano de Mobilidade Urbana, em 2023, foi aprovado, que é, na verdade, uma carta, né, de intenções do que deveria ser feito. Eu acho que o principal problema hoje em Ribeirão Preto, fora a saúde, né, que é calamitosa no Brasil inteiro, né? Se você fizer uma pesquisa de opinião pública em qualquer cidade do Brasil, vai falar que é saúde, né? Porque é onde aperta mesmo, né? Onde um parente doente ou algo assim, você vê as unidades de saúde tão calamitosas, né? Depois, eu acho que o problema de Ribeirão Preto, a gente não conseguiu ainda resolver a questão do trânsito. O estilo do desenho proposto lá atrás, né, na década de 60, 70, de rotatórias, faz com que Ribeirão Preto acabe tendo um trânsito tão atravancado. E, principalmente, porque a gente não tinha essa visão mais orgânica, que nós vamos debater aqui na palestra, nós vamos mostrar, e a cidade começou a se esparramar muito. E quando você esparrama e tem rodovias que são do governo do Estado, você acaba tendo interferência. A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto não pode interferir em nada que passe embaixo do anel viário sul.
Você não pode fazer nada que interfira na rodovia Anguera, na Machado Santana, na Alexandre Balbo. Então, isso é um problema que você acaba caindo na Artesp, que é uma agência reguladora. Tudo que é agência reguladora não funciona no Brasil, infelizmente, né? Foi uma tentativa, mas não adiantou. O plano viário também que está pronto lá para ser votado. O código de posturas também que está bem encaminhado. Depende do novo prefeito, quando que ele vai querer encaminhar isso para a Câmara. Agora eu mudei de lado, né, Gardim? Antes eu estava lá para pressionar o prefeito para mandar, agora eu estou na Câmara para poder trabalhar e discutir e poder aprovar esses planos. O plano de saneamento, que dentro do plano de saneamento a gente tem a questão da macrodrenagem, a gente tem voltado a ter novas enchentes em Ribeirão Preto. Hoje a gente tem empreendimentos na Via Norte, por exemplo, que a pessoa, se chove, ela não consegue sair, onde a BRZ construiu um condomínio lá. Então, é um plano que está em discussão. A gente acaba tendo um modelo, no passado, em Ribeirão Preto, de grandes bacias de contenção que ficam inviáveis. Você vai ter que desapropriar muita gente, né? Muito custoso, vai ser bilhões e bilhões de reais, que a prefeitura não vai fazer, não vai arrumar recurso federal nem estadual para tanto. E o de resíduos sólidos também, que é normal, que tem que ter esse debate também. Por que nós propusemos, na época, então, uma nova lei de parcelamento e uso e ocupação do solo? Em 2007, nós tivemos a 2157, e ela ficou em vigor, em tese, até a assunção da nova lei em 2023. Por quê, pessoal? Em 2012, a 2505, ela foi uma lei muito debatida com a sociedade, foi encaminhada para a Câmara na época, e aí os vereadores, é até chato falar isso, né? Se fecharam numa porta, fizeram um monte de mudança que empreendedores queriam e não fizeram audiência pública, ouviram a população. O que o Ministério Público fez? Entrou na Justiça e derrubou a lei. Isso atrapalhou muito a nossa cidade, principalmente na aprovação de novos empreendimentos, de fazer uma cidade mais democrática, com área mista na cidade como um todo. E aí o Edson Ortega Marques, na época, em 2019, quando ele assume a Secretaria de Planejamento, ele dá início ao processo de revisão. Olha como é custoso, né? Em 2019, para a gente conseguir aprovar a lei só em 2023. Porque a cidade, Ribeirão Preto, ela não para de crescer, como eu vou mostrar aí para frente. Então, você tem uma série de interesses que tem que estar tudo numa lei só. Imagina como é que é difícil. Tem um que fala assim, oh, tá bom, o outro fala, tá horrível. Ou tá bom, ou não. Tinha empresário que ia me visitar, tá horrível. Me fala aqui que tá horrível. O cara não falava. Então, a gente acabava não tendo tanta contribuição e as pessoas, até a aprovação dessa lei, elas não sabiam mais ou menos o que ela foi, que estava sendo proposto, né? O que eu estou fazendo aqui hoje, mostrando um pouco para vocês do que é. E para ter a noção de diferença, né? Em 2007, quando era 2157, nós tínhamos 567.917 habitantes. Quando foi proposto a primeira processo, né, de revisão, a gente tinha 703.293, e agora com o IBGE de 2024, 728.400 habitantes. Eu falo bem claro, eu já participei de comissões do IBGE, e o IBGE não mediu Ribeirão da forma adequada. Nós temos cerca de 800 mil habitantes, certamente. Nós somos uma cidade que é um polo universitário, onde, às vezes, a pessoa não é contada em Ribeirão nem onde ela vai de final de semana. Porque a maioria das pessoas que vêm para Ribeirão, por ser uma cidade prestadora de serviço, ter um comércio, mesmo com todos os problemas que nós tivemos nos últimos anos, comércio pujante, as pessoas acabam ficando por aqui, né? Você é da onde, Gardim? Araraquara veio para cá e não foi embora. Eu nasci em Ribeirão Preto, mas meu pai, por exemplo, veio de Garapava, veio para cá, nunca mais foi embora, né? Então a gente é uma cidade migratória, né? Recebe muita gente de fora, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2006, 2007, quase todos aqui devem saber como era o Jardim Botânico. Em cima do Curupira, né? No entorno do Curupira. Se você pegar aqui,
o Nova Aliança, você só tinha o Unip. Né? E como vai ficando a nossa cidade, a cidade mudando. Né? Então, a gente trabalhando com essa lei de 2007 até 2023. Né? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. A gente estava discutindo com qual que é o teu nome? Leonardo. O Leonardo estava dizendo lá, Hugo, precisava informatizar mais para poder ter questão de certidões de uma forma mais rápida. Isso aqui mostra que é quando a prefeitura começa ou prefeitura sem papel. E também as regularizações. Né? Teve uma campanha, e a lei do puxadinho trouxe isso, para que as pessoas pudessem, e também provocadas, né? A fiscalização foi para a rua, para que as pessoas pudessem regularizar os seus imóveis. Olha o salto que deu de aprovação de projetos na Secretaria de Planejamento. Esse número aqui eu não consigo atualizar, né? Eu não tenho certeza se agora em junho está nisso. Deve estar um pouco mais alto. Mas esses são os processos. Aí já não consigo, porque eu não tenho acesso a esses dados. Mas olha o boom de 2019, de 2.619 para 4.830. É a hora que entram o software, né? A aprovação de projetos num software desenvolvido pela Coderp e a prefeitura implantando o Prefeitura Sem Papel com Solar BPM. Né? Eu brincava que você estava perto de mim por 10 minutos, porque tudo chegava na caixa, tudo que você envolvia o planejamento chegava para mim lá quando eu era secretário do planejamento muito rapidamente. Então, o cidadão comunica muito mais rápido com o poder público. Só voltando aqui, nós tivemos uma compra de um software também que, infelizmente, precisa ser melhor abastecido, que acaba tendo um multifinalitário. Né? O que é o software do multifinalitário? Com um clique, dá para você saber o que você pode fazer num terreno. Então, ele ainda está lá, pouca gente sabe operar, mas parte ainda das secretarias, não só do planejamento, de poder abastecer esse programa, que vai ser maravilhoso. Se você lá num site, você vai ver um terreno, que eu quero... Nossa, apareceu um comprador para o terreno. Eu clico lá e aparece direitinho o que pode ser feito. Né? Então, a gente ainda tem que cobrar um pouco o poder público para poder abastecer isso. Pode falar. Isso. Eu vou dar um exemplo. Minha esposa é a pessoa que mais traz demanda para mim da rua. Né? Aí, essa semana, acho que a contadora dela mandou um e-mail dizendo: eu preciso regularizar um imóvel da minha família, eu não consigo, não sei o que. Eu pedi para olhar. Está desde 2023 com o engenheiro, o arquiteto dela, com o Comunix, e o cara não faz nada. Acho que às vezes dá uma... deixa para lá, a prefeitura... É aquela história, a prefeitura não funciona, né? Então, mas eu concordo com você. Eu acredito assim, a gente não conseguiu evoluir tanto nessas questões, porque teve uma resistência por parte dos funcionários, então, e a gente não tinha o instrumento funcionando de maneira adequada, ainda não tem, não vai ser o próximo prefeito, nem no outro, para fazer uma aprovação, como é que eu vou te explicar? Homologatória, que chama. X tamanho, entra lá, se obedecer, depois a gente fiscaliza no Habits. Eles me provaram por A mais B ou C que Ribeirão não ia funcionar, para os caras iam tentar dar um nó, e na hora do Habits ia dar problema, ia virar uma confusão, e aí a gente deu uma segurada nessa situação. Mas nós temos algumas cidades que são desse jeito e funcionam, mas cidades menores. Né? São Paulo tem um prazo menor, mas tem uma capacidade técnica muito maior que Ribeirão, né? Então são prioridades, né, na verdade. Aqui a gente trouxe uma divisão até 2021 por setor. Né? Vocês percebem que a Zona Sul de Ribeirão Preto ela tem uma explosão de procedimentos, né, de processos, porque é uma região mais nova. Né? Mas você percebe também que a Zona Leste, em 2021, também cresceu um pouco, mas, mesmo assim, o aumento exponencial é da Zona Sul. Mas eu vou falar um pouquinho mais lá para frente,
a Zona Norte de Ribeirão Preto, nos próximos anos, na região do Cristo Redentor, ela tende a ter uma população mais ou menos de 150 a 200 mil habitantes. É uma cidade, o dobro de Sertãozinho, praticamente, só na Zona Norte de Ribeirão Preto, com o processo de expansão que a gente tem hoje de diretrizes urbanísticas. Então, a gente às vezes acha que Ribeirão só cresce para a Zona Sul. Não, não é verdade. A Zona Leste também tem um processo interessante. E a Zona Oeste, infelizmente, ela não tem esse processo de expansão, porque nós temos uma fazenda do Estado, né, que é a Fazenda Experimental. Ela hoje está nas mãos da Secretaria de Habitação do Estado, só que o ano que vem já é político, né? Nós vamos ter a reeleição, né, o processo de eleição do governador. Então, não sei qual diretriz o Estado vai dar para aqueles 3 milhões de metros, mas deve ser algo para ocupação também de habitação. Eu fico um pouquinho triste, porque eu queria também algo relacionado à indústria, né? Acho que Ribeirão Preto mereceria uma diversificação um pouco maior da nossa economia. Hoje, Ribeirão vive do serviço, né? O comércio caiu bastante. A nossa indústria é cerca de 11% só do nosso PIB, quando acrescido ainda com a construção civil, né? E a construção civil, ela deu as empresas de Ribeirão Preto deram uma segurada em grandes empreendimentos. Eu não sei se é uma questão sucessória também, mas a gente tem visto e sentido muitas empresas vindo de fora no movimento para Ribeirão Preto. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mesma coisa, a gente conseguiu atualizar 2024 e 2025 dos processos, né, por zona. Você percebe, mesmo assim, a Zona Sul ainda exponencial, né? Isso aqui é casa, é loja, é tudo. Planta, qualquer planta. E tem até loteamento no meio também desse processo, nesse gráfico. Aí fica mais fácil até perceber, né, quando tem implantação de prefeitura sem papel, o aumento exponencial. Em 2020, 2021, 107% de aumento. Aqui eu tentei atualizar, mas não tinha dados para 2025. Isso aqui diretrizes urbanísticas para loteamentos e condomínios. Mas, por exemplo, aqui é a Zona Leste, rodovia Anguera, né? Abrão a sede, e aqui vai para... Aqui é o Regatas, né? Parte do Regatas. Né? Aqui é a Zona Norte. Só aqui tem mais 7.500 casas em aprovação, né? Que é a continuação do Cristo Redentor. A construtora Pacaembu, eu posso falar, porque já assinaram, não tem problema. Então, são 7.500 casas na continuação do Cristo, e mais uma área que é da família Prudente Correia também, de mais ou menos 7.500 casas. Quer dizer, a Pacaembu ela tem um plano de expansão para Ribeirão Preto já de 10, 15 anos, para colocar mais 70 mil pessoas, só ela, nessa região. Por isso que eu digo que nós vamos ter uma cidade nova, né? E como é que você vai conseguir ter uma cidade mais democrática, né? Você tem que trazer também o comércio, né? Já no Cristo Redentor, quem conhece lá sabe o que eu estou falando, as avenidas todas são de uso misto, você vê uma pujança, as pessoas usando o mercado ali, a padaria, a farmácia, o cabeleireiro. Tem muita gente também que fez a sua empresa na frente e mora atrás. Isso é natural, e a democracia é assim, né? A cidade vira um organismo vivo e não precisa se diferenciar. Aqui, nesse entorno, a gente tem, né, do lado do... Aqui está ambiente. 1.800 lotes aprovados no começo desse ano, já em decreto. Eu não sei quando que a consultora Stephanie vai fazer, a Stephanie Construções vai fazer esse lançamento. Então, vocês vão calculando. Se cada lote gera 3 pessoas, que é a densidade populacional, vocês vão perceber o volume de pessoas que tem aqui nessa região, né? E tem a sequência do Parque das Oliveiras e assim por diante. Se vocês me perguntassem se era assim que eu gostaria que fosse, eu não gostaria, porque eu acho que a questão geológica daqui era crucial, que a gente poderia ter um incremento da atividade industrial. Tanto que o distrito industrial está aqui, eu falo que esse distrito ele é gourmet, que ele é
de lotes pequenos, a gente acaba não brigando. Todo mundo pergunta, por que Ribeirão não tem indústria? Porque a gente não tem área disponível para isso, né? Então, eu fiz uma indicação enquanto vereador, o prefeito não respondeu ainda, indicando que ele utilizasse uma verba de venda de áreas que foram feitas para o centro administrativo, que ele pudesse desapropriar uma área e fazer um grande distrito industrial. Nós temos muitas empresas que queriam vir para Ribeirão. Eu lembro na AgriShow de 2023, se não me engano, aquela empresa de internet do Elon Musk, Starlink. Eles queriam fazer a sede deles no Brasil aqui, porque eles entendiam na época, e não andou porque não tinha localização, e a prefeitura, a gente não consegue, a nossa legislação conceder uma área, né? Todas as cidades pequenas no Brasil aí concedem, mas a nossa legislação não permite, porque aqui é a capital do agronegócio, né? A gente vê um movimento hoje de novos empreendimentos de Airbnb, né? Não sei se vocês viram, o Hall foi lançado pela Urban, agora a Copema acaba de lançar o WTC, lá no Ribeirão Shopping. Por quê? Porque a gente tem uma demanda muito grande desse turismo de negócio, né? Então, a gente poderia evoluir ainda mais nessa questão do agronegócio. Aí eu também vou fazer meu jabá aqui, né, Gerd? Eu fiz também a indicação para o prefeito, parece que ele vai acatar, de transformar, pelo menos eu tinha pedido a Secretaria de Agricultura, mas Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porque a gente não tem política. Você vai falar, Daniel, não tem mais área para plantar, mas tem muito negócio que pode surgir da nossa prestação de serviços com a agricultura em Ribeirão Preto. E para a nossa área de corretores é crucial. Quanto mais a gente cria condições desse agronegócio virar aqui um polo de empresas mesmo, de prestação de serviço, a gente pode ter um crescimento exponencial da nossa cidade. Não só em população, mas também na nossa economia. Aqui na Zona Leste, nós tivemos uma aprovação agora, acho que duas semanas atrás, da Pacaembu também, mas não é casa popular como lá em cima, é faixa 3, mas são 1.300 lotes. Aqui embaixo já está em fase final também de decreto. E toda essa região, acho que aqui também, que está bem pequeno, teve uma aprovação de um loteamento de 700 lotes agora, e todo esse loteamento estava aprovado, mas segurado. Mas a expansão urbana ela cresce até aqui, por uma vontade na época da Câmara. Não foi por vontade do poder público, mas o prefeito Duarte Nogueira, ele, na época, quando foi feita a emenda na Câmara Municipal para ampliar a expansão urbana, ele resolveu não vetar para não ter discussão até a respeito, entendo até que seria o adequado, para não ter discussão judicial e atrapalhar um pouco o andamento da nossa cidade, né? E na Zona Sul, vocês já sabem, né? Olha o tanto de empreendimento que vai ter, né? Eu falo que o Belvedere, que está lá na ponta de Bonfim, ele vai ter continuação até lá atrás da Pedreira Side, né? Então, você imagina, vai ter uma nova cidade. Se vocês me perguntarem, Daniel, de onde está vindo tanta gente? Eu não sei. Mas eu sei que a gente tem uma migração de alguns bairros da nossa cidade para esses loteamentos novos. E aí que eu pensei, a gente precisa mudar, né? Foi aí que a gente fez a lei de parcelamento, transformar quase toda a nossa cidade em área mista. Então, você percebe hoje o Alto da Boa Vista virando um boom comercial, mas eu vou explicar mais para frente para vocês. Tem um pulo do gato aí que nós, corretores, não sabemos e as construtoras também não observaram essa mudança quase na nossa cidade como um todo, né? O que vocês acharam do tanto de diretriz urbanística? Hoje é muito maior, já está bem atrasado aí, mas tem muito empreendimento para acontecer em Ribeirão Preto. Esse documento é público, pode tirar foto, pode ficar à vontade. A lei de parcelamento ela começou dia 19 de março de 2019, 5.000 horas de discussões técnicas, eles não entravam muito em acordo, né? Cada um pensa de um jeito. Aí depois nós tivemos 11 audiências técnicas,
né, de 2019 a 2020, e 13 audiências públicas de 2020 e 2021. 19 audiências presenciais e 5 audiências por videoconferência. Confesso que as 5 foi já com o meu comando. E foi fantástico. A gente chegou a ter 5.000 pessoas assistindo. Não simultaneamente, mas porque ficava lá, né? E a gente poderia receber as manifestações. E cerca de 200 pessoas, mais ou menos, assistindo ao vivo, né? Então foi muito importante. Eu era contra esse tipo de audiência. Depois que a gente fez a primeira, eu falei, nossa, é legal, porque a gente consegue ter contribuições interessantes, né? Aí tivemos 595 manifestações e contribuições, 6 audiências públicas no Legislativo. A Câmara acabou por fazer algumas, até pelo que aconteceu em 2012, que deu a ADIM da Lei de Parcelamento. Ela ficou grande, concordo. Humanamente impossível você saber os 301 artigos, nem eu sei, os 11 quadros, os 4 mapas, mas ficou de uma forma que quem consegue entender pelos quadros e pelos mapas, você já consegue ver uma evolução, você consegue trabalhar melhor na lei de parcelamento. Acolhidos pela equipe técnica, 67%. Não acolhidos, 33%. Quer dizer, a participação da sociedade foi muito importante. Por exemplo, toda a audiência pública que a gente tinha, eu tinha certeza presencial que tinha 70 pessoas que eram do Jardim Canadá. Que eles não queriam que o Jardim Canadá se tornasse área mista. E foi caminhando a situação com essa questão cartorial, a gente não derrubou, porque também seria leviano da minha parte eu ir lá para a audiência pública, os 70 pessoas, todas as audiências falando que não queria, e hoje o Canadá está em processo de fechamento, tem o Canadazão antigo que foi fechado há algum tempo, e agora ele está fechando em condomínios. Vão ser 4 condomínios e as áreas no meio, onde passa ônibus, onde vai ter a igreja lá, a igreja Mormon, vai ficar aberta. E hoje a gente tem um problema, que a hora que fechar, essas áreas que ficaram para fora estão como residencial, porque não derrubou a restrição cartoriária. Vai ter que ter uma discussão, vai ter que voltar para a Câmara, ter uma discussão que a gente pode ou não pode, em 3 ou 4 ou 5 anos, mudar essa lei. Então, às vezes, o veneno volta para quem plantou, né? Mas eu elogio a posição. A população não queria de lá, ela foi para a audiência pública e a gente respeitou, né? E tem outros bairros que acabaram sendo afetados por essa medida. Só que, por exemplo, a Rua Hudson, a gente não tinha como mantê-la residencial, porque ela já estava com foco comercial. Hoje você passa ali, de vez em quando eu passo a pé e vejo quase todos os imóveis ocupados, você está vendo terrenos já vendidos, virando comercial. A Hudson pode. A Hudson e a Consone. No meio, aonde vai ficar? Não pode. É só o terreno da igreja, que foi uma destinação lá atrás do loteador. Então, o que a gente fez? Tem 6 bairros, mais ou menos, que não podem, tem as restrições cartoriais, e a nossa lei de parcelamento ela não comanda, só nas avenidas que pode ter comércio nesses bairros, que é Ribeirânia, Sítio Ribeirão. Aí você tem o Jardim Canadá, tem mais um outro bairro bem específico, bem pequeno. Como é que foi definida a nossa lei de parcelamento? Ela foi definida pela FIP, na época, né, que é aquela fundação da USP, para dividir em UOPs e TEPs. O que é o UOP? O UOP é a Unidade de Ocupação Planejada. Tá? E aonde a expansão urbana aumentava, virou TEP, Território de Expansão Planejado, né? Então, ela veio dividida dessa forma, eu vou explicar o motivo. E aqui tem, né, as zonas mistas, zonas industriais e as zonas especiais. Esse aqui é o mapa das UOPs, né? E aqui, esse mix aí, só para vocês entenderem, por exemplo, azul escuro é onde você pode ter algum tipo de indústria mais pesada.
Aqui, azul claro, ainda pode uma indústria boa também. E aqui também. Por que não foi nos entornos das rodovias todas? Por pressão também. Os proprietários não aceitavam, poderiam entrar na justiça para derrubar, e o que a gente não queria era discussão judicial, e a gente não teve. Nós estamos já em 2025, graças a Deus, a gente consegue que a nossa lei seja aplicada sem qualquer tipo de discussão. As UOPs. Né? O PAR, ainda não temos nenhum. A Prefeitura tem um plano de ação regional para o centro de Ribeirão Preto, centro expandido, mas ainda não evoluiu essa discussão. Teve uma audiência pública, eu acho que no final do ano, eu já não era mais secretário, e não evoluiu no governo atual, que é um plano de incentivos urbanísticos, né? Para você baixar IPTU, dar incentivo de ISS, para tentar desenvolver essa região central, principalmente, mas ainda não estamos nesse ponto ainda. E aqui, essas TEPs é onde a cidade cresceu, a expansão urbana, que não tem o zoneamento, mas ele obedece, em tese, o que é uso misto, a densidade de mais ou menos 1.600 habitantes por hectare. Vamos lá. Aqui que é o pulo do gato para vocês. É isso que interessa para vocês, para a nossa classe corretores. O OP 06 Boulevard. Aqui você tem a 9 de julho. Aqui é o senador César Vergueiro. Todo o Alto da Boa Vista, né, foi mudada a legislação. Só que assim, foi feita uma emenda para poder fazer até 15 pavimentos. A Câmara derrubou. Então, hoje, nessa região específica, a gente pode fazer até 7 pavimentos, prédios de 7 pavimentos. Pouca gente sabe disso, né? Alguém sabia disso? São 7 pavimentos. Essa realidade ela pode mudar para melhor. Em algumas áreas aí, no Boulevard, a gente pode ter, com o PAR, Plano de Ação Regional, uma melhora nesse gabarito. A gente tem alguns pênaltis. Só vou terminar isso aqui, eu já vou abrir para você. Nós temos a questão da água, que isso o SAERP tem trabalhado no sentido de poder, pelo menos, aprovar alguns edifícios que você acaba melhorando ali o ambiente. Pode falar, meu amigo. Caiu. Se tem aprovação e ela está... Se tiver aprovação, precisa ver, pegar uma certidão lá no planejamento se ainda não caducou. Né? Hoje, ali na Presidente Vargas, são 7 pavimentos até aqui, né? Perto do Ribeirão Shopping. Só que olha que fato interessante. Ó, essa região inteirinha do Jardim Irajá, você pega aqui também o Jardim Califórnia, você pode fazer pavimento que couber dentro do seu terreno. E ninguém fez. Ninguém aproveitou. O Jardim Irajá, quando a gente fez essa mudança, a gente visualizou ali na época, você vê já na Rua do Professor muitos bares, na Rua de Baixo, ali na Tomás Nogueira Gaia, muitos restaurantes também espalhados no Jardim Irajá. Ele tinha uma vocação muito grande para virar uma Vila Madalena. Ainda os empreendedores, teve alguns que compraram, mas não aprovaram, não aproveitaram, surfaram da onda. Eu penso o seguinte, será que todo mundo quer morar lá em Bonfim, para lá do Anel Viário? Se tivesse a oportunidade de morar dentro da cidade? Aqui? Até quanto couber no seu terreno. Se você tiver um terreno de 1.000 metros, você pode, em tese, construir 5.000 metros para cima, H/5. Só que a gente não está vendo essa vontade. Né? As construtoras preferem ficar pegando lote lá longe, já delimitado, que ela não precisa negociar com o proprietário e tudo mais. Ela pega uma gleba, corta, pica e vai lançando. Concordo. A Câmara, na época, ela revogou, ela não aceitou a emenda. Se eu não me engano, era para 15 pavimentos. Por que a equipe técnica não jogou mais pavimentos ali? Porque nós não tínhamos água.
Aí teve uma briga na época com o Saerp, que era Saerp já no final, né? Que falou, nós não temos água para tudo. Mas hoje, a Secretaria de Água e Esgoto, ela alega que com as novas obras que ela tem feito, ela vai conseguir, principalmente aqui, no Alto da Boa Vista, abastecer. Se fizer isso, é coisa de 60 anos de problema, se resolver. Mas eu acredito... Sabe quanto um poço de água abastece de pessoas? Pode chutar. Igual aquele que tem lá no Alto da Boa Vista? Não, um poço, se eu for perfurar um poço hoje, que o DAE permite 250 metros cúbicos. Não, menos. 17 mil pessoas, 17.500 pessoas. Na região lá do Cristo Redentor, nós temos 2 poços que abastecem o Cristo Redentor para 35 mil pessoas. Então, a gente tira aquele modelo para cá. Um dia, os empreendedores sentaram comigo e falaram assim, o modelo que o Saerp está pedindo é irreal. A gente tinha cerca de 30 ou 40 pedidos de novos poços para novos empreendimentos. Faz a conta. Quer dizer, nós vamos ter uma cidade nova. Então, o Saerp precisa fazer um planejamento totalmente ao contrário para a gente, de fato, saber como resolver essa questão da água. O secretário atual, já em conversa comigo, ele alega que ele não acredita na captura de água do Rio Pardo, né? Então, eu falei, já que você não vai capturar a água do Rio Pardo, você perfura o poço lá na região norte, que tem uma condição geológica melhor, você pode perfurar mais que 250 metros cúbicos e bombeia para a cidade. Mas é uma obra estrutural muito grande. A gente está falando de uma cidade antiga, você passa pelo Ipiranga, você passa pelo Campos Elíseos, você passa pela Vila Tibério, você passa pela Vila Virgínia, que são bairros antigos. Como é que você vai fazer com a tubulação, né? Então, exato. Então, a tentativa técnica aqui foi, já que a cidade está crescendo, que a gente dê oportunidades de não ter bairros desocupados. Campos Elíseos pode, em parte, né, ele pega toda a região central que pode construir. Água e esgoto também, o Saerp está terminando um estudo aqui na região central. Nós temos cerca de 30 poços na região central particulares. Até onde vai o interesse particular em cima do interesse público? Isso é uma tarefa que o poder público vai ter que discutir. A gente tem um rebaixamento do aquífero só aqui na região central. O único estudo que está pronto. Tem um estudo em andamento, né, na cidade como um todo, mas vai chegar um ponto que vai ter que definir. E se você só revitaliza o centro de Ribeirão Preto se você tiver novos empreendimentos. Outro dia eu dei uma caminhada aqui, que eu fui num restaurante, eu fiquei besta. A maioria dos comércios com problema. Mesmo assim, tem empreendedores comprando, né? A TAP pagando, do Túlio pagando, acabou de comprar o Banco Itaú. Vai trazer um supermercado para lá, academia. Quer dizer, tem empresário querendo fazer isso. Nós temos também o pênalti da questão do patrimônio histórico, né? Que eu entendo que tem que trazer o Compacto para conversar, porque senão não vai adiantar, né? E você concorda comigo que um empreendimento aqui, se fosse um empreendimento menor, até mesmo sem vaga de garagem, né, que você vê lá em São Paulo, você não tem metrô aqui, mas você tem ônibus. Você teria um caráter até social, poderia trazer para o centro. Então, é isso que a gente pensou, a gente deixou encaminhado também um acordo com a Secretaria de Habitação e o BNDES, acho que o Ricardo não assinou ainda, está para ele assinar lá, de um grande estudo do BNDES para verificar todos os potenciais da nossa região central. Aonde você vai no mundo, né? As revitalizações acontecem a partir do centro. Não é você puxando para lá de Bonfim e esquecendo do para trás, né? Eu sou daquela época que minha mãe falava assim, vamos na cidade? Eu ia lá na Barão Amazonas. Não estou tão velho assim, né? Estou com 42 anos. Então, gente, só para vocês entenderem as mudanças previstas na legislação. Às vezes... A minha ideia é só é o seguinte, o que dá valor a uma coisa é a realidade, você concorda? Então, tendo aberto a todos, a Zona Sul inteira, quer dizer, hoje o empreendedor vai lá, compra uma gleba de terra e faz um prédio na Zona Sul. Mas deveria, assim, para criar essa demanda, você não acha que deveria ter sido faseada
bairros tão grandes como, por exemplo, Alta Boa Vista, que são terrenos... Eu vou te mostrar, acho que no próximo slide, como que a coisa está apertada, você vai entender. A UOP, né, veio a UOP aqui do Irajá só para demonstrar, do Boulevard e a região central, que eu acho que é onde teria mais potencial urbanístico, né, dessa região mais antiga da cidade. O que pode ser feito no plano de ação regional? Dar incentivos. Você falar que você não precisa pôr vaga de garagem, dar incentivo fiscal, do ISS na obra, algo nesse sentido, que isso é prerrogativa da prefeitura mandar para a Câmara e, com certeza, nós, vereadores, vamos aprovar, ainda mais com a realidade dos moradores de rua aqui na nossa cidade. Nós precisamos ter e, principalmente, criar emprego, né, Gardinho? Senão não adianta. Só para vocês entenderem hoje, você pega pela UOP, tá? Pelos quadros que a gente tem hoje. Ó, o terreno está na UOP 06 Boulevard, tem todos os parâmetros no mapa. Você nem precisa ficar ligando lá para o técnico. Quero marcar aí com o técnico no planejamento. Está tudo já em quadro. Aqui são, né, as EMs, né, que a gente fala. Por que as EM da Zona Sul... Eu não sei se... Bom, tem muita gente que conhece Ribeirão Preto, vai entender. Por que ela é em amarelo, não alaranjado? Aqui que a gente tem mais riqueza de recursos hídricos, né? Se hoje a gente quiser fazer uma captação superficial também, você não precisa nem captar lá no Rio Pardo. Você tem tanto rio aqui no entorno do Alphaville e tudo mais, você poderia fazer uma captação. Então, por isso que a equipe técnica, na época, colocou em amarelo, preservando também aqui essa região como amarelo, para poder não ter indústria tão pesada, né? Isso aqui está em azulzinho, porque é o ex-lixão lá da década de 60, né? E não pode ter moradia. Não, aqui é Abrão 7. Aí, só para vocês entenderem, o decreto do IRA, né, que é o questão ambiental, como é que funciona, ó, 1, 2, grande porte até 300, foi feito toda uma delimitação. Tem algumas coisas que ficaram ok, nem tudo você consegue saber se está legal se você não aplicar. Já tem algumas demandas, e aí já é competência do prefeito, é decreto, não precisa nem passar na Câmara. Próximas leis complementares, não vai dar tempo, por isso que eu vou te explicar. Código de Meio Ambiente, Plano Viário também, Plano de Saneamento Básico e Código de Postura. Olha quando que tem que começar a revisão do próximo plano diretor. Você entendeu? Está na lei que em 10 anos você tem que ter uma nova revisão. E aí você vai ter que ter toda uma mudança. Eu acredito que a próxima plano diretor ele não vai poder ser dividido em UOPs, porque não dá tempo. A gente já aprovou. A discussão no Legislativo demorou 2 anos. O vereador vota a hora que ele quer. Pauta a hora que quiser. Então, a gente percebe essa lentidão e a gente, por o mercado não entender muito bem que todas essas áreas podem ser edificadas com prédios, só que aí que está a história. A parte de zona mista da cidade, o mercado entendeu. O da Boa Vista, hoje, você passa lá, está cheio de loja, né? Pujante, o Sumaré e tudo mais. A gente fez uma mudança também, a gente tem muita clínica de idoso, que tinha as limitações de tamanho, hoje não tem. Ribeirão está ficando uma cidade velha, né? Nós estamos aumentando, não só o Brasil, não só Ribeirão, mas o Brasil. Eu sempre falava disso em reunião de secretariado, o secretário de Educação, vou fazer mais uma escola, e o Nogueira, vai, faz escola. Para de fazer escola, daqui a pouco nós vamos ter, nós já estamos tendo uma população mais velha, e essas escolas vão virar o quê? Abrigo de idosos? A gente já discutia isso lá atrás, né? Então, a gente percebe que daqui 1 ano, a hora que começar o plano diretor, a nossa cidade vai ter outros problemas. Vocês podem ter certeza que aquele anseio que nós tivemos lá em 2018 já não é mais o mesmo, né? A gente, até coloquei aqui, a cidade precisa avaliar o seu desenvolvimento, cada 10 anos, para você fazer o conserto de rota. Será que
Adiantou a gente colocar prédio na cidade inteira? Eu acho que adiantou. Você chegar para os seus clientes lá, Gardim, e falar assim, você pode construir um prédio de 7 andares. O cara vai na hora, porque vai vender tudo, gente. Ali na região do Boulevard. Boulevard que eu falo não é Boulevard só. Eles fizeram o OP, que pega o UOL da Boa Vista, o Jardim São Luís quase que inteiro, até a divisa com a senador César Vergueiro. Nós temos também que fazer a compatibilização com o PDUI. O que é o PDUI? É o Plano Diretor da Região Metropolitana. O governador Rodrigo Garcia, na época, que ficou um curto período, né, ele trouxe esse PDUI para discutir aqui na nossa região, mas até então o próprio governador Tarcísio falou que ia implantar, e não mandou para a Assembleia Legislativa. A gente conseguiu, com um diálogo, mesmo que se ele mandasse, casava com o nosso plano diretor, mas nós temos muita cidade na região que não tem nem plano diretor, né? E hoje é muito claro isso. Em reuniões da região metropolitana, eu ouvi o representante de Serrana me dizendo que 15 mil pessoas saem de Serrana todos os dias para trabalhar, para estudar ou para fazer algum tipo de atividade em Ribeirão Preto. Será que essas pessoas querem morar lá mesmo? Será que a gente poderia ter um modal diferente de transporte? Nós precisamos ter uma discussão mais aguçada nesse sentido. Eu estou falando de Serrana, né? Tem Barrinha, tem Jardinópolis, tem Cravinhos, tem Pradópolis, né? Então você tem uma região bem mais interligada, ainda não conurbada. A gente só tem uma conurbação ainda pequena com Cravinhos, principalmente com a questão da outlet. Eu sempre brinco, né? Por que todo mundo, numa certa época, quis migrar as empresas lá para Cravinhos? Porque não tinha exigência. Será que essas águas que estão vindo para cá, os córregos de Ribeirão Preto, nascem lá? Será que foram feitas medidas para conter a água desses empreendimentos? Com certeza não. Alguns fizeram, mas nem todos. Então, a gente tem que começar a enxergar a nossa cidade não só como Ribeirão Preto. Nós precisamos enxergar como região metropolitana. E isso é uma dificuldade, gente. É uma dificuldade por quê? Por que o governador acaba não implantando a região metropolitana no tempo certo? Porque ele prefere mandar recursos para o prefeito que é amigo dele, que é aliado dele. Se ele mandar para a região metropolitana, nós vamos ter que discutir entre todos os prefeitos quais são as prioridades. O Tarcísio fez uma obra que eu desacreditei, eu achei que não ia virar, e vai acontecer, que é o HCUE. Achava que não ia adiantar. Esse equipamento não é para Ribeirão. A regulação de saúde, de HC e tudo mais, quando vai para algum hospital, quem faz essa regulação é o Estado de São Paulo, né? Então, assim, nós temos muitos problemas regionais que a gente poderia estar resolvendo, e o PDUI poderia ser um pouco mais robusto nesse sentido para a gente trazer soluções. Você fala, Daniel, mas não está conurbado, mas vai conurbar. Serrana vai encostar em Ribeirão agora. Nós já temos diretrizes urbanísticas nesse sentido, que nos próximos 3, 4 anos, com certeza, nós vamos ter empreendimentos colados aqui. Jardinópolis não, porque a gente tem a questão do Rio Pardo, mas, enfim, eu me lembro, eu era secretário de Planejamento, me ligou alguém do gabinete do prefeito de Sertãozinho, na época, que ia tentar disputar a reeleição. E aí eu estava em São Paulo, eu não pude ir, eu mandei um representante. E ele queria asfaltar a estrada de Cruz das Posses e Ribeirão Preto. Eu falei, cara, não consegue. Primeiro, a gente tem a rodovia que é pedagiada. Você acha que o governador vai facilitar para a gente? Mas olha a visão. Se a gente já pensou esse potencial todo de quase 200 mil pessoas em 10 anos ali naquela região, você vai ter que ligar com Cruz das Posses. Então, vai ser uma realidade que vai acontecer e a gente tem que começar a entender como você planejar isso. Daqui a pouco você vai ter que ter uma UPA ali naquela região, unidade de pronto atendimento. Você vai ter que ter mais escolas. Então, assim, a cidade vai ter uma densidade maior, mas você tem que ter um planejamento que, para você conseguir ter uma qualidade de vida na nossa cidade, você vai ter que crescer de uma forma bacana, né?
projeto estadual do Macroanel e o seu impacto urbano, que, pelo jeito, enquanto Tarcísio for governador, ele não vai fazer. Que era uma saída interessante, que você sai na rodovia Anhanguera lá por cima, passa por Cravinhos, vai por trás aqui, se você conseguiria ligar, ter até uma vocação melhor aqui para essa final da Zona Sul de Ribeirão Preto, ligando até Dumont, Sertãozinho, depois no futuro Sertãozinho, até Jardinópolis, Serrana, que seria um grande macroanel, que, pelo jeito, o governador atual é contrário. Eu acho que ele tem outras prioridades, eu não critico, não. Né? A gente tem que parar, às vezes, no Brasil, eu estou vendo isso acontecer em outros lugares do mundo também, se o projeto era do antecessor, não faz. Gaveta. Isso é ruim. Então, nós temos que ter uma linha mestra de mostrar o que é. Por exemplo, se a região metropolitana quiser uma Macroanel, o governador deveria fazer, porque ela vai lá e disponibiliza essa verba, né, para fazer. E é uma frase que a gente sempre usa, a cidade é um organismo que vive em transformação. A Ribeirão Preto da minha infância não é mais a mesma. Você vê hoje a Vila Tibério, a Vila Virgínia, com a pressão da prefeitura de pressionar os moradores de rua, estão subindo. É isso que a gente quer. A gente quer resolver, ter um acolhimento maior e não que haja uma migração. Então, essas zonas mais antigas de Ribeirão Preto têm sofrido nesse momento, né? E outro dia foi uma presidente da Associação de Bairros da Vila Tibério conversar comigo na Câmara e ela disse que o padre não estava nem fazendo mais missa. Tanto roubo de fios dos carros. Eu falei, gente, mas o cara está roubando fio dos carros agora também? Não era só das casas, agora estão roubando fio dos carros. Então, a gente está vivendo uma crise de segurança pública na nossa cidade muito grande. E não adianta falar isso é responsabilidade do governo estadual. O que o governo estadual pode fazer? Eu vejo uma tentativa do prefeito de melhorar a guarda municipal. Isso é louvável, trocamos agora, né? Acho que é semana que vem, né, Rodrigo? Que vai trocar a sede da Guarda Municipal. O que o prefeito pode fazer é ampliar a nossa rede de câmeras de segurança. É a única coisa que a gente pode fazer. E brigar com o Estado para que melhore essa... E é isso. Falei 1 hora, Gardinho? Agora, aberto para perguntas. Aqui 8 horas toca o alarme, segundo o Gardinho. Pessoal, alguma pergunta, algum complemento? Já foram feitas algumas, né, durante a exposição? Não? Ok, Edina Mara. Mas existe alguma possibilidade do Alto da Boa Vista ter mais de 7 andares? Sim. Mas agora... Não, o PAR, né, o Plano de Ação Regional, foi tratado na época, até para que a gente tivesse um certo apoio político, né, da sociedade civil. A CI falou, pelo amor de Deus, faz primeiro o do centro, né, que é o centro expandido que pega grande parte da Vila Tibério e pega parte também do Campos Elíseos. E acabou... Está em desenvolvimento, mas é só dar uma pincelada e mandar para a Câmara. Para começar, o do Boulevard. A equipe técnica até pensou em fazer do Boulevard, mas o que é combinado não é caro, né? Então, só se o prefeito Ricardo quiser mudar essa diretriz, aí poderia sim mandar esse plano de ação regional. Mas eu acredito que no plano diretor vai ter um movimento no ano que vem muito grande para que o Alto da Boa Vista seja verticalizado, sim. 7 é pouco, mas a conta fecha. Depende do tipo de empreendimento que a gente propõe, né? A gente vê, né, em São Paulo, capital, algumas manchas em alguns bairros. Você pode fortalecer a verticalização no entorno dos metrôs lá em São Paulo e um pouco para trás você põe 7 pavimentos. Aí você vê que foi bem desenvolvido, né? Bom, o problema é que o mal do brasileiro, do capitalismo, eu sou capitalista, então não posso reclamar, é que sempre quer ganhar mais, mas dá para fazer empreendimento sim, um VGV menor, mas caberia esse tipo de empreendimento em Ribeirão. Avenida Independência, nada de... Avenida Independência, nessa região central, daria.
só na divisa com a 9 de julho até lá no final do Alto da Boa Vista, que são 7 pavimentos, que pegaria o OP do Boulevard. Pode. Pode. Pode e faria, tem até lógica de ser feito, porque você tem um corredor de ônibus. Em tese, deveria forçar para que tivesse um adensamento onde tivessem os corredores de ônibus. Eu particularmente, eu acho que o corredor de ônibus, o Ribeirão Pretano, ele ganha um dinheirinho e já quer comprar uma moto ou uma bicicleta. Depois ele quer comprar um carro. Então, esse movimento modal, e assim, eu não posso nem criticar a antiga gestão, apesar de ter sido vice-prefeito, mas quem mandava era o prefeito, né? Não posso nem criticar, por quê? Porque era uma verba que veio do governo Darcy Vera, e se ele não executasse, ele perderia. Ele não tinha o que fazer de recursos, né? A gente vive um momento econômico no Brasil que a gente não precisa ficar falando, né? É muito complicado. Então, ele executou, houve uma mudança na utilização desses corredores, e eu acho que não impactou em nada, né, depois do decreto. Mas, por outro lado, os comerciantes da Dom Pedro, eu sempre falava para eles, eu tinha um diálogo bacana com eles, falava assim, não adianta vocês quererem liberar para parar aqui na porta. Por quê? Porque quem vai parar vão ser seus funcionários, vão ser vocês. E o que aconteceu? Não adiantou nada, gente. Entendeu? Infelizmente, não tem como se regular essa situação, né? Então, a Dom Pedro, eu vejo um potencial interessante na Dom Pedro para vender grandes áreas ali na Dom Pedro para grandes lojas. Se você traz grandes lojas para lá, você acaba tendo uma mudança até na autoestima daquela região, e você pode ter uma melhora no comércio da Dom Pedro, que não hoje a gente percebe que até o supermercado que foi montado lá caiu a venda. Por quê? O cara nem vai para lá. E tem vagas. No supermercado não interferiria parar no corredor ou não parar, né? Então, ali a região da Dom Pedro, o Ipiranga, até outro dia, se não me falha a memória, era a loja que mais vendia McDonald's em Ribeirão Preto e Burger King em Ribeirão Preto. Por quê? Porque nós somos carentes na região norte desse tipo de empreendimento. Então, caberia, sim, uma... A Avenida Saudade hoje quase não tem imóveis para alugar, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Boa pergunta. Nós temos cerca de 2.300 moradores de rua. Ribeirão Preto tem um problema, mas é uma qualidade nossa. Eu não vou falar que é um problema nosso. Nós somos uma cidade muito acolhedora. Quase todas as igrejas têm algum tipo de distribuição de marmitas em Ribeirão Preto. Vai parar? Vai deixar essas pessoas sem comer? Não podemos. E isso é uma migração, até o pessoal mesmo da rodoviária alerta, mas nós vamos ter que fazer algum tipo de operação no sentido de abordar essas pessoas. Você pode ir para a casa de passagem, só que tem que ter recursos para essa situação. E quem quiser voltar para a cidade natal, oferecer. Mas, assim, forçado, acho que nem o Trump, né? Pode falar. Os estudos de urbanismo. Esse pessoal vê de resolver o problema de trânsito com semáforo. É uma coisa absurda em Ribeirão. Eu acho que cada dia piora. Nós temos um problema crônico hoje na Avenida Heráclito, né? Que foi feito ali na região do Guaporé. Foi feito, seguramos o balão junto com a entrevias e meio que resolveu a situação. É paliativo, mas você percebe que teve uma melhora no fluxo. Aí você percebe que em outros horários, Ribeirão Preto é das 7 às 8h30, depois na hora do almoço e às 6. Se você sair do seu emprego 6h40 e ir para a tua casa, você não vai ver ninguém na rua. Então, assim, é uma questão de hora de pico. A única saída que tem é a Zona Verde. Você tem que fazer uma Zona Verde onde você não tenha rabo de fila. Se você conseguir fazer o ITS, que custa muito dinheiro, a segunda etapa foi suspensa pelo governo municipal.
Acho que está em estudos, ele deve fazer, porque o recurso está lá alocado para isso. Mas a única forma que você tem no horário de pico de melhorar o trânsito em Ribeirão Preto é fazer a zona verde. É o que acontece hoje na Presidente Vargas. Eu tenho uma filha que estuda do outro lado do anel viário, ali na região do Olhos d'Água. E eu precisava dar uma entrevista lá na TV Tati, aqui atrás. Eu fiz em 12 minutos de manhã, com o trânsito, porque eu tive a sorte de pegar a zona verde. Então, a única forma que tem é tecnologia. Não tem outro jeito. A gente não... vai destruir todas as rotatórias? Não vai adiantar. Hoje, por exemplo, a João Fiuza, junto com a Vladimir Meireles, tem um horário de pico que faz um rabo de fila lá para trás, quase lá no... Como é que chama aqueles prédios altos da Biarte? Mas depois passam 10, 15 minutos... E assim, não é um problema só da Zona Sul, né? Só que você vê que, por exemplo, na Henri Nestlé você não tem tanto, porque você tem o viaduto, né? Mas se você fizer a zona verde e regular de forma certa, eu lembro direitinho, ele já era meu assessor na época, a gente foi inaugurar o entroncamento da Independência com a João Fiuza. Rapaz, a Transerp na época fez uma cagada, desculpa a palavra. O negócio ficou louco, lembra? O povo xingava e tal. Aí o superintendente na época falou, me dá um dia. Ele fez um dia, depois... Hoje você nem tem mais rabo de fila ali, né? A Mincalil, como o senhor mesmo disse, está funcionando. Mas eu agora vou esquecer um pouco o político aqui, né? Nós temos muitas obras para serem executadas pelas concessionárias de rodovias, tanto na Anhanguera, tanto no Anel Viário Sul e na Alexandre Balbo. Falta um pouco de vontade política por parte do governador de exigir, antecipar, para que sejam feitas essas mudanças. A principal que eu vejo é o final do Anel Viário com o Machado de Santana. Esse dinheiro já está na concessão, basta o governador aplicar, porque já está até aprovado o projeto. É uma orelha, a gente fala que é a orelha do Mickey. Vai melhorar a questão dos acidentes ali, que você vai ter fluidez. Você vai ter tipo um mini trevão ali que vai melhorar muito. E outras... Gente, daqui a pouco a João Fiuza com o Anel Viário vai parar também. É natural, porque está tendo um adensamento, né? Então, a gente tem que ter essa conversa com... Só para vocês terem uma ideia, só para não cortar o senhor. 8 anos para a Artesp aprovar a intervenção na Brás Olaya Costa. Tá para fazer agora. Acho que o Shopping Iguatemi que vai pagar. 8 anos. Por quê? Ia lá, eu participei de 4, 5 reuniões. Vai fechar os balões, as rotatórias. Você tá, por exemplo, você vai lá para o Iguatemi, você está vindo aqui da Zona Sul, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar na avenida da Unip, entra ali, passa em frente à Lagoçã e vai reto. Aí, se você quiser ir para o Iguatemi, você vai passar reto, ninguém vai te parar. Agora, se você vier lá do Anel Viário, você vai ter que entrar aqui, sentido centro, e fazer um retorno. Então, as pessoas vão ter que acostumar e aprender. Quem não é daqui não vai entender. Por exemplo, o Godoy, que é meu chefe de gabinete, está ali. A gente tinha muitas discussões com relação a levar a independência até o lado de lá, né? E eu, na época, eu não quis. Aí o prefeito assumiu agora, como o HC virou uma realidade, ele tem um projeto, ele já anunciou, não estou falando nenhuma bobagem aqui, ele vai passar com a independência dentro do condomínio, que é precário, vai fazer um viaduto, vai pular para o outro lado do Iguatemi. Infelizmente, seu condomínio... Tanto que a avenida lá dentro chama Avenida Independência, dentro do condomínio, né? Então, ele já anunciou o que ele vai fazer e, realmente, para você ter 400 e tantos leitos do novo hospital, você vai precisar ter um acesso. E vai continuar também a Avenida do João Rossi até a Delmo Perdiz. Só um parênteses aí, Ribeirão Preto, o negócio tão não consegue transitar ali, né? Porque tá arrochado. Ontem eu estava indo para a Câmara, e... Era 3 horas da tarde, que eu tinha tido uma reunião lá para cima.
trânsito na João Fiuza não andava. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? 2 moças, elas trombaram bem ali na ilha da Presidente Vargas com a Fiuza, bateram, em vez de elas tirarem o carro passando na frente, parou tudo. Ficou quarteirões e quarteirões. Até lá no Santa Úrsula parado. Então a gente tem uma batida para tudo em Ribeirão Preto, né? Então, infelizmente. Mais alguma pergunta? Que já o Gardinho vai tocar o sinal dele aqui. Você vai em qualquer lugar do mundo, o que é mais legal? Você não quer ter uma padaria perto de você, você não quer ter uma farmácia. Acho que hoje dá até um ganho, né? Fica mais caro. Oh, nossa, você tá morando, que nem agora a Copema lançando do lado do Ribeirão Shopping, que isso já é um costume lá em São Paulo, né? Você vê lá no Cidade Jardim, com aqueles prédios em cima, os ricaços lá morando lá. Enfim, agora a Tecnoarte deve lançar também na gleba do lado, um prédio até grande, né? 450 metros quadrados, que para tentar trazer esse desenvolvimento, né, nesse entorno, né? Mas a lei de parcelamento, qual que foi a... Eu sempre falava para os nossos técnicos, não adianta você querer obrigar, porque o mercado vai para onde ele quer. Por exemplo, se você tivesse mais uma área hoje na Vladimir Meirelles para fazer um prédio comercial, não teria construtora para fazer? Teria. Antigamente a gente falava em sala comercial. O que é isso? Tem 4.000 salas vazias em Ribeirão Preto. Hoje não tem. Entendeu? Ah, mas tem muito lançamento. Mais alguma pergunta? Falei demais, né, gente? Obrigado, viu, gente? Obrigado por... Na verdade, o Gardinho falou, pô, você foi lá na OAB e falou, que eu também sou advogado, né? E não foi no CRES, foi só marcar. Estamos aqui.